Boa noite, começamos este devocional em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que alegria ter vocês conosco nesta noite em que estamos encerrando esta série tão especial, tão bonita que fizemos, devocionais com salmos, leituras, meditações e canções desse livro bíblico tão bonito que são os Salmos. Nesta noite, encerrando a devoção dos Salmos, projeto Salmos, nós temos mais 2 salmos para a meditação de todos. Salmo de número 98, que será compartilhado pela nossa amiga da nossa igreja, Daniela Vaz. Daniela é esposa do pastor Martinho Santos, lá da cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, e uma amiga querida desta igreja e também da minha família, madrinha da Sara. Obrigado, Daniela, pela tua contribuição. E nós teremos também o Salmo 51. O Salmo 51 vai ser liderado, facilitado pela nossa irmã aqui da igreja, Cibele Resch. Cibele, que é filha da Eliette, irmã da Cíntia, fundadora desta congregação, também vai estar abrilhantando este devocional com o Salmo de número 51. Ambos salmos serão também cantados pela banda da nossa igreja, então tendo também a sua participação. Nós queremos agradecer os participantes, também a banda, também o pessoal da parte técnica que organizou o devocional, o Jorge, que foi o nosso líder, e podemos dizer e antecipar para vocês que estamos concluindo com chave de ouro, tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando ao vivo ou que vão assistir mais tarde. Boa noite. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 98. A justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Salmo 98, que nós acabamos de ler, ele está inserido ou faz parte do livro 4 e é um salmo considerado litúrgico, destinado ao culto público. Por isso resolvi gravar este vídeo aqui na igreja. E também é um cântico de ação de graças. Notem que a referência ao culto público se encontra nos instrumentos de adoração utilizados na época, a harpa e a voz de canto. E o que é celebrado com tamanha alegria pelo salmista? A vitória, a salvação. Mas não é a vitória do exército de Israel em alguma batalha, mas é a vitória de um só, enfatizada nas palavras sua destra e seu braço santo.
Essa salvação, o Salmo destaca, é realizado de modo sobrenatural. O Senhor tem feito maravilhas. O autor do Salmo celebra com toda a terra a obra redentora de Deus, realizada por meio de Cristo Jesus. E por isso ele convida a todos a entoar um cântico novo, um novo louvor. A cada dia uma nova adoração pelo dom da salvação recebido pela graça de Deus. Há neste salmo também a menção a instrumentos utilizados em ocasiões especiais, em celebrações especiais, como a ascensão de um novo rei. Estes instrumentos são as trombetas e a buzina. Nesse regozijo pela entronização do rei, a natureza também é incluída. Ruja o mar, rios batam palmas, cantem de júbilo os montes. A natureza também adora, imperfeitamente, agora perfeitamente na volta de Cristo. E por que a natureza adora? Porque um rei vem, porque ele vem para restaurar tanto os homens como a natureza. Vejam que esta é uma ocasião gloriosa, que o autor expressa nas inúmeras hipérboles do texto do Salmo, com o intuito de colocar o leitor no banco do piloto, uma maneira de participar do evento, de sentir a emoção, sem estar pilotando a nave ou sem ser o protagonista. Essa antecipação da volta de Cristo, esse sentimento de estar no banco do piloto durante a adoração, está presente na nossa adoração a cada culto, que agora é um ensaio para o dia da volta de Jesus. E de outra maneira também a presença de Deus entre os seus adoradores na hora do culto ou na sua adoração em casa, durante o louvor, na pregação, na leitura da palavra, nos sacramentos, é o prelúdio, é uma antecipação da vinda de Jesus, do retorno de Cristo ao mundo todo. Porque, como disse o salmista, porque ele vem para julgar o mundo com justiça e equidade. E por isso nós nos alegramos e por isso nós cantamos ao Senhor um cântico novo. Santo lhe alcançarão a vitória.
presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Dá pausa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cibele e hoje o Jorge me convidou a fazer uma leitura de um salmo para vocês e contar uma historinha. Então, hoje o salmo que a gente vai refletir aqui é o 51, que fala do grande pecado de Davi. E esse salmo é interessante porque ele inspirou uma das principais canções que são importantes na liturgia luterana, né? Que é aquele: Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Então, vocês todos já conhecem essa música. E, bom, antes de ler esse salmo para vocês, eu queria falar um pouquinho do contexto, né, desse pecado de Davi. Então vamos ao livro de 2 Samuel, número 11, quer dizer, capítulo 11. Eu vou ler um trechinho para vocês. Naquele momento, naquele tempo em que os reis iam à guerra junto com o seu exército, o Davi mandou todo mundo para a guerra, mas decidiu ficar em casa, né? Num ato que muitos teólogos dizem, né, de covardia, ou não sei o que estava se passando na cabeça do Davi naquele momento. Mas vamos lá. Ele estava em casa. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundância, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, o sobrinho dele, que era comandante do exército de Davi, sobrinho, algum parente de Davi. E ele pediu a Joabe que mandasse Urias, o heteu, né, o marido da Batseba. Joabe enviou Urias a Davi então, pois Urias, vindo a Davi perguntou a Urias como se passava Joabe, o parente dele, como se achava o povo e como ia a guerra. É meio estranha essa linguagem antiga, né? Ele queria saber como é que estava a guerra e como é que estava o sobrinho dele. Depois ele disse a Urias: vai para casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, ele o rei mandou um presente para Urias, melhor assim, né? Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Fizeram-no saber a Davi, ou seja, contaram para Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Respondeu Urias a Davi:
A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele e o dia seguinte. Davi convidou Urias a comer e beber diante dele e embebedou. À tarde, Urias foi se deitar em sua cama com os servos do seu senhor, porém não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou a Urias, dizendo... Vou voltar aqui porque essa linguagem de antigamente realmente é muito difícil. Pela manhã, Davi escreveu uma carta para o Joabe mandar matar Urias. É isso que aconteceu. Então, ele diz assim: ponde Urias na frente da maior força da peleja, ou seja, na linha de frente do exército, né, da batalha, e deixai-o sozinho para que ele seja ferido e morra. Ou seja, né, gente, Davi foi lá, dormiu com a mulher do outro que estava trabalhando, servindo a ele, e aí o que aconteceu? Para ocultar o erro da gravidez, né, ocultar o adultério, que naquela época era considerado um crime, e, além de tudo, um pecado, né, contra Deus, ele foi lá e mandou matar Urias. E aí, então, ele escreveu esse salmo. Vou começar aqui a ler o Salmo 51 para vocês. Compadece-te de mim, ó Deus. Só para contextualizar, ele se arrependeu depois que, enfim, o profeta veio chamar a atenção dele e dizer que ele estava errado. Então, antes disso, ele estava achando que era o rei da cocada preta. Mas vamos lá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Também uma parte da liturgia luterana, né, gente? Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar
se oferecerão novilhos. Então, gente, esse é o quarto de 7 salmos que são considerados penitenciais, ou seja, Davi estava completamente arrependido e fez uma súplica, né? Se colocou assim embaixo do chão para pedir perdão a Deus pela tragédia que ele tinha cometido. Então, tem assim vários momentos nesse salmo que acho que vale a pena a gente destacar aqui, né? Primeiro, nos primeiros versículos, né, de 1 a 2, ele meio que faz uma súplica por perdão, né? Ele primeiro ele manda a mensagem. Ele já é direto, né? Não tem nariz de cera nesse texto. Ele quer pedir perdão, é por isso que ele está aqui falando com Deus nesse salmo hoje. E aí, em seguida, ele confessa o que ele fez, né? Ele diz que reconhece as suas transgressões, né? Os seus pecados. E aí uma coisa interessante que ele diz que ele pecou contra ti somente, se referindo a Deus, né? Como se ele não tivesse pecado contra o marido, né, da Batseba, enfim. Alguns, pelo que eu dei uma pesquisada, alguns teóricos dizem que sim, o pecado também vale contra os seres humanos que ele prejudicou, né, a morte o homicídio que ele cometeu, o adultério que ele cometeu, mas o mais importante de tudo isso, segundo, né, o que a fé cristã acredita, é que ele pecou contra Deus, principalmente, né? E aí, assim, depois dessa confissão, ele meio que tenta se redimir um pouquinho, né? Ele tenta dizer que a culpa não é só dele. Por quê? No versículo 5 ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Na minha interpretação, ele está dizendo, olha, a culpa não é só minha, a culpa também é sua, né, que me criou desse jeito, né, pecador e sendo nascido de uma mãe também pecador. Enfim, né, isso aí está aberto à interpretação. Enfim, aí logo depois ele meio que entra num processo de pedir uma segunda chance para Deus, né, então ele começa a pedir que Deus o purifique, né, que esconda os seus pecados, que apague os seus pecados. Ele usa todas essas metáforas de limpeza. E aí ele passa, a partir do versículo 11, mais ou menos, ele começa a assumir responsabilidade pelos seus atos, né? Ele começa a dizer que se Deus o perdoar, se Deus o purificar de todo esse pecado, de toda essa justiça, ele vai ensinar aos outros transgressores a seguir o caminho de Deus, ou seja, ele vai ser um líder, né? Uma pessoa que guia as pessoas para junto de Deus. E, enfim, aí ele fala essa parte, né? Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Ou seja, se você me der essa segunda chance, eu vou ser seu discípulo, digamos assim, né? Ele vai se tornar servo de Deus, né? É meio que parece um pouco aquela tradição antiga, né? Enfim, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, em que se um homem salva a sua vida, você vira para sempre escravo dele, né? Eu acho que é nessa mesma linha. E aí ele fala de sacrifícios, ele diz que ele só não faz sacrifícios a Deus porque isso não agrada a Deus, né? O que agrada a Deus, segundo o Davi diz aqui, é que é o espírito quebrantado, ou seja, o arrependimento, né? O coração compungido, o remorso, a vontade de se tornar uma pessoa melhor, né? Um melhor servo a Deus, digamos assim. E aí ele termina falando de justiça. Então, gente, parece mesmo assim que o Davi estava muito arrependido, né? E ele escreveu um salmo muito bonito para refletir esse arrependimento dele, né? Essa vontade de apagar o que ele fez, a maldade que ele causou. Enfim, eu acho que, né, Davi foi reconhecido como um dos reis mais... um dos maiores reis de Israel, né? Eu acho que, né, sempre é bom a gente lembrar que
dentro do escopo da liderança, saber reconhecer os erros é uma das características mais importantes, né? É isso que está faltando em muitos líderes no nosso país e no mundo por aí. Enfim, gente, essa é a minha mensagem. Muito obrigada pela participação e a gente se fala. Tchau, tchau. De ser pecador, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Os meus lábios abri, rompe o meu a minha boca dirá os teus louvores, Senhor. Quero anunciar um Deus que é bom, justo e poderoso é o meu Salvador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Olá, pessoal! Estamos encerrando mais um capítulo do Projeto Salmos. Esperamos que tenha sido um momento abençoado de devoção semanal para cada um dos irmãos e cada uma das irmãs que estiveram conectados conosco. Gostaríamos de agradecer a todos os voluntários que participaram desse episódio, os nossos irmãos do grupo de louvor, também as nossas irmãs Cibele e Daniela, que fizeram as reflexões e as leituras bíblicas. Também gostaríamos de agradecer a Diane, que faz todo o trabalho de edição e postagem dos vídeos. Muito obrigado, parabéns a todos. E para encerrar esse momento, gostaríamos de convidar os irmãos e as irmãs para uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento devocional, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por essa oportunidade de acordarmos pela manhã, podemos viver mais um dia. Peço que o Senhor esteja junto de nós nesse momento de pandemia. Estamos escutando essas notícias de uma segunda onda. Abençoa, Senhor, a nossa angústia, abençoa, Senhor, as nossas preocupações, ilumina o nosso caminho frente a tantos obstáculos e tristezas que esse momento da pandemia tem trazido. Esteja junto de nós. Senhor Jesus, perdoa todos os nossos pecados
em pensamento, palavras e ações. Muito obrigado por tudo. Amém. Um grande abraço a todos.